Capítulo 3 do meu livro Não Seja o Último de Si Mesmo, eu estou falando justamente sobre separado pela unção. Eu estou usando a biografia de Jefté. O texto, Juízes capítulo 11, no verso 1, apenas a primeira parte. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso. Na verdade, quando você olha para a história de Jefté, você vai ver que não foi sempre assim. Pelo menos não era o que os seus compatriotas, ou que a sua própria família pensava dele no início. Ele foi separado por Deus para ser o 8º juiz de Israel, mas ele teve que passar por alguns incidentes. E dentro desse ponto de vista, eu estou falando justamente que uma liderança, um homem, uma mulher chamado por Deus, que foi chamado não pelo seu histórico familiar. Olha, se você reparar, o histórico familiar de Jefté não era um dos melhores. Se você for olhar e comparar a história familiar de Jefté, você vai ver que ele foi rejeitado por ser filho de uma prostituta. Pense, numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente conservadora, numa sociedade extremamente religiosa, ter alguém que venha já trazendo traços da sua própria descendência, da sua própria família, sendo marcado pelas pessoas, ignorado pelas pessoas. Você vai ver que no capítulo 11, do verso 1 a seguir, ele vai ter, Jefté tem muitos desencontros. Inclusive, ele é pedido, aspas, para se retirar do meio da sua parentela, do contexto familiar e até geográfico, porque ele não se enquadra no perfil de quem poderia ser usado por Deus. E aí que a sociedade se engana. Porque quando você é escolhido para não ser o último de si mesmo, quando você é escolhido, separado pela unção e não separado pelo histórico familiar, pelo pedigree, pelo contexto político e hierárquico do próprio sistema, quando você não é escolhido pelos olhos dos homens, e não estou aqui ignorando o fato de que nós precisamos sim de líderes, de liderança que nos olhem, que nos observe, que nos separe, que nos destine, sim, precisamos. Mas muito além dos olhos dos homens, você foi olhado, você foi enxergado, você foi observado pelos olhos do Senhor. Independentemente do histórico familiar que você tenha, independentemente do berço que você nasceu, mesmo que você tenha experimentado as dores da rejeição, do rechaço, ou até execrado, jogado para fora, mesmo assim, você, aos olhos do Senhor, continua sendo observado. Chegará o tempo, como aconteceu com Jefté, que os seus próprios amigos, conterrâneos, familiares, voltaram para ele e disseram: seja o nosso líder, seja o nosso representante. E Jefté disse: mas vocês me rejeitaram, vocês não queriam, meu histórico não era bem-vindo entre vocês, minhas credências não era bem aceita diante de vocês. E eles disseram: nós queremos que você não venha fazer parte apenas do conjunto de soldados ou do conjunto de pessoas alinhadas para a guerra, nós queremos que você venha ser o nosso líder. Por quê? Porque a unção faz a diferença. A unção, essa capacidade que Deus te deu de ser distinto, de ser diferente, esse algo de Deus que repousou sobre a sua vida vai fazer toda a diferença. Não estou dizendo que você não tenha que se preparar para isso, porque a unção, ela não atrapalha o preparo e nem o preparo atrapalha a unção. Mas a unção faz toda a diferença e alguém vai lhe procurar para dizer:
faça parte, esteja, lidere, seja líder sobre nós. Nos abençoe com aquilo que Deus tem fluído para você, ou através de você, em você. E faça que isso também seja direcionado para nós. E a Bíblia diz que Jefté liderou com ousadia e eles venceram. E o histórico de Josué muda. E agora ele é o valente e o corajoso. Aquele que foi separado com uma unção específica para ser o 8º juiz de Israel. Pense, o Senhor hoje te convida a fazer que essa unção venha aflorar no tempo correto, no tempo certo. As pessoas terão que reconhecer que você é corajoso, que você é valente e que você é um líder excelente, apto para estar à frente de um grande exército. Deus te abençoe e não se esqueça, não seja o último de si mesmo. Se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor, só se inscrever, também acione o sininho aí para você ter todas as notificações e sempre manteremos você informado e dando o melhor conteúdo para abençoar o seu coração.